O melhor trade da Copa do Mundo e nós estamos nele. Kevin aqui, pessoal, e vamos falar sobre a Robinhood, que está subindo cerca de 12% agora, neste exato momento, porque simplesmente se tornou o melhor trade para se surfar a Copa do Mundo. Por mais engraçado que pareça, a corretora americana de varejo está sendo o melhor trade para se pegar a Copa do Mundo, porque existe uma coisinha ali dentro que se chama mercados preditivos. E a gente vai falar exatamente sobre isso, o quanto que ela pode surfar mais com isso e como a gente está aproveitando esse momento para fazer o trade. Então vamos lá, vamos falar do balanço da Robinhood, vamos entrar aqui nos detalhes e ver o quanto que a empresa de fato vai acabar se beneficiando, né, desse movimento da Copa do Mundo. Só lembrando, né, eu tive que usar uma VPN aqui para entrar no site de RI da Robinhood, porque o Brasil proibiu o uso, o acesso de qualquer um desses sites que fazem mercado preditivo. Por mais absurdo que pareça, a gente sabe que no Brasil isso foi um movimento puramente político, a gente não pode mais entrar nesses sites. No Brasil só está permitido aposta, né, mercados preditivos de eventos econômicos, exclusivamente econômicos. Eventos políticos, esportivos estão totalmente proibidos. E aí a gente não consegue mais entrar no site de RI da Robinhood, né? Porque eles têm mercado preditivo para isso, a gente não consegue entrar mais no site de RI do Polymarket, da Cauchy, então tem que usar VPN para entrar e pegar o balanço da Robinhood, que é totalmente bizarro, mas ok, conseguimos, estamos aqui com o balanço. E aqui é a primeira parte relevante para a gente comentar quando a gente pensar nesse cenário de Copa do Mundo, tá? O quanto que a Robinhood de fato pode ganhar. Bom, o primeiro ponto é justamente em relação ao número de usuários que a Robinhood tem. A Robinhood tem 27,4 milhões de usuários na plataforma deles. É muita gente, é cerca de quase 10% da população americana, né, está dentro da Robinhood, colocando em conta que a Robinhood basicamente só atua nos Estados Unidos. Então eles são de longe, né, a maior operadora aqui com clientes de varejo do mercado americano, que a gente sabe que é justamente o tipo de cliente que gosta de operar em eventos, em apostas esportivas e que provavelmente vai estar operando, né, a Copa do Mundo. Então são 27,4 milhões de clientes na plataforma da Robinhood. E se a gente continuar olhando aqui, eles quebram todos os detalhes aqui do balanço. Inclusive, se você quiser saber mais como que a Robinhood ganha dinheiro, como que funciona o modelo de negócios deles, por que eles são talvez uma das maiores corretoras do mundo hoje, deixa aqui nos comentários que eu faço depois um vídeo mais completo explicando a empresa no detalhe, parte por parte. A gente até teve um deep dive hoje na nossa sala ao vivo. De manhã, né, a gente tem uma sala ao vivo todos os dias das 10 da manhã ao 12h30. É a primeira sala ao vivo 100% focada em mercado americano e toda quarta a gente faz o deep dive de uma empresa. Essa quarta agora a gente fez de Robinhood. Então, se você quiser também aprender mais, entender um pouco mais sobre a empresa, você pode ir lá na live que a gente comenta bastante. Mas deixa aqui no comentário que eu faço um vídeo completo também explicando no detalhe o balanço da empresa, se vocês quiserem. Mas, pulando toda essa parte do balanço, a gente vê aqui o número de usuários crescendo. O que importa aqui, principalmente para a gente, primeiro, o quanto desse resultado, né? Aqui é o resultado da receita quebrada por cada linha de negócios da Robinhood. Então você vê aqui que tem a parte de ações, tem a parte de opções, cripto e outros, tá? Isso aqui é o quanto de FII a Robinhood consegue gerar por transação, por cada negócio, contrato transacionado dentro da plataforma, tá? Então você vê aqui que hoje opções é o principal frente de negócio da empresa. Mas tem esse outros aqui. E olha só que curioso, né? Aqui embaixo a gente tem, deixa eu deixar bem grande para que fique visível para todo mundo. Boa. Olha só, tem essa linha aqui do balanço que é importantíssima. Então, outras receitas baseadas em transações compreendem principalmente receitas relacionadas a. Aí aqui ele coloca mercados preditivos, saques instantâneos, futuros e receitas de intercâmbio, que são compensadas por despesas com recompensas. Tá, beleza. As receitas analisadas de saques instantâneos definidas como a receita de um determinado trimestre multiplicado por 4, foram de aproximadamente 120 milhões de dólares no primeiro trimestre de 2026, em comparação com 140 milhões de dólares no quarto trimestre de 2025. A partir do primeiro trimestre de 2026, nós estamos alocando a contra-receita. Tá, o que é essa contra-receita? A contra-receita é porque eles fazem algumas promoções de, se você levar o seu dinheiro, as suas ações de outra corretora para a Robinhood, você tem um bônus de 3, 4% em relação a isso. Então, eles pagam alguns clientes para fazerem essa transação. Então, isso é essa parte da contra-receita, tá? Que está explicada aqui. Gerada principalmente pela amortização do bônus de correspondência oferecido aos clientes, é isso que a gente explicou.
aos contratos de eventos. As receitas anualizadas de contratos de evento foram de 415 milhões de dólares no primeiro trimestre de 2026, ou cerca de 445 milhões de dólares antes do impacto da contra-receita. Então você tem mais ou menos um impacto de 30 milhões de contra-receita, contra 435 milhões no trimestre passado. Então aqui é o ponto-chave importante, tá? Esses 445 milhões, que é o total de receita que foi gerado por conta desses contratos de eventos. Só que esse número, ele está anualizado, certo? Então vamos lá, olha só, 445 milhões, tá? Que foi o que a Robinhood reportou neste último trimestre, tá? Como contratos negociados com eventos, né? Mas isso está anualizado. Então a gente divide por 4 para ter uma noção trimestral. Eles tiveram mais ou menos aqui 111 milhões, tá? Vamos inclusive tirar já o contra-resultado e vamos usar 415 milhões, tá? Porque aqui a gente já usa o número mais próximo do que de fato eles estão faturando. Então são 103 milhões por trimestre, que é o que eles estão faturando hoje com contratos futuros de eventos de mercado preditivo. 100 milhões por trimestre, mais ou menos. Ok, agora quantos contratos a Robinhood de fato gerou, negociou no último trimestre, tá? Então a gente volta aqui para o balanço e aí a gente vai lá para baixo, onde eles explicam, né? Eles fazem essa quebra de quantos contratos a gente teve no trimestre. Então tá aqui, ó. Contratos de eventos. Foram negociados mais ou menos 8,8 bilhões de contratos no trimestre, tá? Isso aqui tá em bi, se a gente olhar aqui. Então é bastante coisa, tá? 8,8 bilhões de novos contratos no trimestre. Então, ok, são 8,8 bilhões, então vamos lá, quanto que isso dá mais ou menos de receita por contrato, tá? Só para a gente ter uma noção, foram 103 milhões, vamos arredondar aqui e vamos fazer 104 milhões, tá? Que foram o número de contratos negociados, e dividir por 8,8 bilhões de contratos negociados. Isso no trimestre, tá? Dá mais ou menos aqui 12 centavos, tá? Na verdade, 1,2 centavos, né, por contrato negociado. E aí a pergunta é, ok, então agora quanto que a gente está tendo de negociação de contratos na Copa do Mundo, tá? E aí que entra este gráfico que foi publicado no X, de quantos contratos a Robinhood está negociando por dia nesta Copa do Mundo. E olha só a explosão que a gente está tendo, tá? Então isso aqui são contratos por dia. A Robinhood, ela literalmente avançou para mais de 100 milhões de contratos por dia, tá? É um número bem expressivo. A gente consegue ver que ela saiu mais ou menos aqui de 2 a 5 milhões de contratos por dia no início de maio, para mais de 100 milhões aqui de contratos sendo negociados por dia até esse dia 15 de junho. Tá? Isso é por conta da Copa do Mundo. É um salto de 20 a 40 vezes o volume diário. Tá? Só no jogo do Brasil, que foi a primeira seleção importante a jogar, você teve 22 milhões de contratos negociados. Então isso daqui pode continuar crescendo ao longo da Copa do Mundo e as ações continuarem performando bem. Agora, quanto que isso de fato corresponde para a receita da empresa? Tá? Isso que é talvez o fator mais importante. Se a gente colocar aqui que eles estão fazendo mais ou menos aqui, vamos arredondar para 100 milhões de contratos por dia, né? E a gente tenha mais ou menos aqui, a Copa vai até o dia 13 de julho. Então, até o fim da Copa, a gente tem mais ou menos aqui 1, 2, 3, 4 semanas mais ou menos. Tá? Então, a gente tem 28 dias, tá? Então, a gente pode multiplicar isso por 28, dá mais ou menos 2,8 bilhões de contratos a mais. Vamos arredondar para 3, mas provavelmente vai ser maior que isso, porque na final, nos jogos mais importantes, provavelmente você vai ter um volume muito maior de negociações. Mas vamos arredondar aqui para 3 bilhões. A gente está falando de mais ou menos uma receita de 1,2, então a gente vai ter 36 milhões a mais de receita negociada por contrato. Isso é mais ou menos uma alta de 40% a 50% do que eles fazem hoje de volume negociado com contratos. Tá? Então é expressivo, pensando obviamente na parte de mercados preditivos da Robinhood, porém não é tão expressivo quando a gente pensa na receita total da companhia. Né? Esse aqui é o ponto. Se a gente olhar para a receita total da companhia, tá? A gente está falando aqui de um aumento de mais ou menos 3 a 5%. É o que eles vão ganhar de incremento nesse trimestre, nesses próximos 2 trimestres, né? Porque também vai pegar um pouquinho do próximo tri, com esse negócio de mercado preditivo.
tá? Então não é algo absurdamente explosivo, mas o importante é, você ainda vai ter NBA, tá? As finais da NBA no próximo trimestre da empresa. Você ainda tem o Major League de Beisebol, você ainda tem eventos políticos, você ainda tem uma série de novos negócios que vão começar a acontecer para mercados preditivos. Então, o que eu acho que isso mostra, primordialmente, é o quão bom a Robinhood é para conseguir encontrar essas novas fontes de receita, para conseguir monetizar mais os clientes que eles têm na base, que são muitos, 27 milhões de clientes. E esse mercado preditivo tem um potencial bem grande de ser uma receita explosiva para a Robinhood. Hoje é cerca de 10% da receita, pode crescer muito ao longo dos próximos trimestres. E o que a gente fez foi que na semana passada a gente comprou algumas opções de Robinhood para conseguir surfar isso. A gente mandou lá no grupo, onde a galera tá, a comunidade tá. A gente comprou calls de Robinhood. Eu principalmente comprei essas calls de julho para pegar todo esse movimento da Copa de $100. Strike $100, né? A gente pagou $5 e essas opções já estão negociando próximo de $15 agora, uma semana depois, com essa explosão de apostas em cima da Copa do Mundo, e pode continuar performando muito bem ao longo do evento como um todo, do trimestre, porque o mercado obviamente vai ficar especulando em cima. Então é isso, muito bom. Esse talvez seja o melhor trade da Copa do Mundo até aqui. Tá indo muito bem, pode continuar indo muito bem. E se você quiser também fazer parte do grupo fechado, se você quiser participar desse mercado americano com a gente, pegar essas posições, trocar ideia, ver teses de investimento, informações de mercado, tá tudo no grupo fechado. O link tá aqui na descrição, é só você ir no site, preencher o formulário e entrar lá no grupo com a gente, que a gente tá dividindo todas essas teses lá, e essa da Robinhood é só mais uma. Então, se você também quiser saber mais sobre a empresa, trazer um geral aqui sobre a plataforma, por que a Robinhood se tornou a maior plataforma de varejo, de corretora de varejo nos Estados Unidos, com mais de 27 milhões de clientes, 100 bilhões de dólares de valor de mercado, deixa aqui nos comentários que eu faço um vídeo completo também explicando a empresa. Beleza? Por hoje é isso, valeu e até mais!